Olá, irmãos. Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre o nascimento do nosso Messias, sobre os 12 apóstolos e no final vou fazer a parte do livro de Apocalipse. Muitos irmãos vêm pedindo para mim já há muito tempo para mim fazer esses vídeos sozinho e a hora é agora. Vou começar fazendo como alguns irmãos me perguntou, como que se deve orar, como deve rezar, ou como deve falar com Deus. Eles têm muitas dúvidas sobre isso. Então hoje eu vou fazer um vídeo, um de 30 vídeos, explicando do começo, o meio e o fim. O começo, como se começar a morrer, nascer de novo, ser uma nova pessoa, perante os olhos do nosso Pai e do nosso Messias. Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre como se deve orar, ou rezar, ou falar com Deus. O que é mais importante em tudo isso, meus irmãos, é que vocês têm que aprender uma coisa, entender uma coisa. As religiões, os professores de teologia, fazem tudo contra as Escrituras. Eles não aceitam as Escrituras. Porque se eles aceitarem as Escrituras do jeito que está escrito, eles não vão ter fonte de lucro nisso. Então eles fazem tudo que eles fazem é contra as Escrituras. Por exemplo, eles ensinaram vocês a chamar o nosso Pai, Criador do céu e da terra, de Deus. Você acha certo isso? Se você tem um filho, você ensina ele desde criança a te chamar de pai ou de mãe. Isso é um respeito. E eles te ensinaram a chamar o nosso Pai, Criador do céu e da terra, de Deus. Erradíssimo isso. Erradíssimo. Isso é uma coisa que nos afasta do nosso Pai. Quando o Messias veio nessa terra e morreu pela gente, veio em carne e osso, morreu, foi crucificado, amando dos judeus, não tenho nada contra os judeus, não tenho nada contra, mas que a verdade seja dita, e eles escondem isso já há muito tempo, que foram eles que pagaram para matar, pagaram para os romanos matar o Messias, não só o Messias, como eles mataram também os profetas e mandaram matar os apóstolos. Eles são igual os pastores das igrejas de hoje, montam sinagogas, igrejas em todas as partes do mundo, eles que começaram isso. Então eles que começaram, eles montaram primeiro o templo de Salomão, que dizem que é um templo do nosso Pai, mas nosso Pai não habita em templos feitos mundo de homem, ele habita no nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele não habita em templos feitos mundo de homens. Se você quer ir lá, você vai, mas eu digo para você, as Escrituras é bem claras, ele não habita ali. Então, bem, meus irmãos, como devemos chamar Deus, Yahweh, o nosso Pai? Pois bem, a verdade é uma só. Nós devemos chamar o Criador do céu e da terra de Pai. Esse é um nome que você tem respeito por ele, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Não se esqueça, nós somos filhos dele. E nas Escrituras eles tiraram tudo o que era para chamar de Pai, que é o certo, e colocaram Deus. Em algumas Bíblias dos judeus de Jerusalém, eles colocaram Yahweh. Mas o certo, chamar o Criador do céu e da terra de Pai. Esse é o certo. Segundo, como devemos chamar Jesus Cristo ou Yahushua? Como devemos chamar? Devemos chamar de Jesus Cristo ou Yahushua? Ou tantos nomes, Yeshua? Poucas palavras, meus irmãos. Nós devemos chamar ele Messias. Em alguns livros antigos está escrito Emanuel, com o M no final. Mas um nome que é maior do que todos é quando você chama
o nosso rei, o Messias, se você chamar ele de Messias ou de rei, você acaba com todos os outros nomes. Quando você chama ele de Messias, é o ungido, é o nosso rei, o nosso salvador. Então, você não erra. Agora, quando você chama de Jesus Cristo, isso é um nome que vem dos grego-romanos. Primeiro vem Jesus e depois mudaram para Jesus Cristo. Para não ter erro, chama de Messias ou de rei. Por exemplo, nosso Messias fala diversas vezes que não devemos orar igual os hipócritas, que fazem oração nas igrejas, que fazem oração na internet, para se aparecer. Os fariseus da vida, eles querem um motivo para manter aquela igreja de pedra, aquele prostíbulo, ou eles querem um motivo para chamar a atenção das pessoas, fazem livrinhos para vender, fazem palestra, tudo por dinheiro. Não se esqueça, meus irmãos, toda aquela pessoa que provém do nosso Pai, do Criador do céu e da terra, que fala a verdade, todos erramos, ninguém é perfeito. Se alguém é perfeito, atire a primeira pedra. Todo aquele que provém do nosso Pai faz por amor e de graça. Não pega um centavo. Ele não pega as escrituras, divide em várias partes, faz livrinhos para vender, para ganhar dinheiro, para se encher do dinheiro nessa terra, né? Ficar rico nessa terra. Porque a maioria das pessoas que eu vejo hoje é assim. Tanto professor de hebraico, pastores evangélicos, é isso que eles querem. Eles querem o melhor dessa terra. Então, pois bem, meus irmãos, como devemos chamar nosso Pai? Pai. Como devemos chamar o nosso Rei? Messias ou Rei? Quando você fala, chamar, ó Pai, Criador, o Messias mesmo nos ensinou como orar, Pai nosso que está no céu, então é Pai. Esquece que esses livros de hebraico que ensinaram, que é uma língua que não, meus irmãos, não tenho nada contra os judeus, nada. Eu tenho contra a mentira deles. Eles foram mentirosos, um povo mentiroso. Eles tomaram o reino dos céus à força, para enganar a gente, para que a gente hoje chamasse o nosso Pai, o Criador do céu e da terra, de Deus ou Yahweh, sendo que Ele quer, todo pai quer que o seu filho tenha respeito por ele e chame ele de Pai. Então, o nosso Pai, você já sabe, Criador do céu e da terra, chama de Pai. Nosso Messias de Rei ou Messias. Como devemos orar? Muitas perguntas as pessoas me fazem na internet, mandam mensagens perguntando como que deve orar. Vou dar um exemplo mais ou menos, meus irmãos, que o nosso Messias nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ele falou perfeito isso, meus irmãos. Quando você for orar, nunca repita sempre as orações igual esses hipócritas das igrejas, das internet. Nosso Pai, quando a gente fala com Ele, oração ou reza, que o certo é falar com nosso Pai. Quando o Messias veio e morreu na cruz pela gente, por todos nós, Ele morreu por nós e tirou o véu. A gente hoje tem uma intimidade com o nosso Pai. Então, quando você for orar, meus irmãos, entra no seu quarto, tranca a porta, sozinho, sem ninguém. Você não precisa dar satisfação. Isso é um momento de intimidade com você e com o nosso Pai. Você entra no seu quarto, tranca a porta em espírito. Não precisa ficar gritando, igual esses hipócritas que ficam gritando na internet, nas igrejas, para se aparecer, para se promover, para poder vender livros, DVDs. Porque esses homens, meus irmãos, estão aí para arrancar o seu dinheiro. Só isso. Mas aí é cada um. Louco, se a pessoa chama a minha pessoa de louca, mais louco é aquele que trabalha o mês inteiro para sustentar esses vagabundos, mercenários, filhos do diabo. Esses são mais loucos. Quando eu li o livro de Apocalipse, que eu vou explicar no final, tudo que eu li, meus estudos de todos os países que eu fui, eu vou explicar bem e vocês vão entender. Aqueles que entenderam o que eu falei no livro de Apocalipse, eles sabem que eu coloquei o pão verdadeiro para meus irmãos verdadeiros, aqueles que na hora H me deram a mão, e aqueles que estão meio mornos ainda. Então, nessa hora, você vê quem são nossos irmãos de verdade. E aí, separando o joio do trigo.
Mas isso eu vou explicar depois para vocês. Então, sobre a oração, meus irmãos, sempre quando você for falar com o nosso Pai, você não ora, você não reza, você fala com Ele. Como deve chamar Deus, Yahweh? Não, meus irmãos, chama de Pai. Ele te fez, você é imagem e semelhança dele. Então chama Ele de Pai. O Messias, de Rei, ou Messias. Yahushua, Yeshua, Jesus Cristo. Quando você chama Ele de Messias e Rei, só existe um Messias e só existe um Rei, que é o nosso Salvador. Então, quando você fala isso, você derruba todos os outros nomes. Isso é um respeito. Isso é respeito. E chamar nosso Pai de Yahweh, se você tem seu pai, você chama ele pelo nome dele ou você chama ele de Pai? Se você respeita o seu Pai que colocou você no mundo, que te fez aqui nessa terra, por que você não vai respeitar o nosso Pai que está no céu, que te fez a imagem e semelhança dele? Notem, tem coisa errada aí, meus irmãos. Eles mentem muito. Então, meus irmãos, todos aqueles que mandaram mensagem, como deve se pronunciar, falar com o nosso Pai? Entra no seu quarto, tranca a porta, deita na sua cama tranquilo, em espírito fala com o nosso Pai. Espírito tranquilo, calmo, limpa a mente, esquece os problemas, esquece todo o mal que está acontecendo com você, e nosso Pai, você vai falar com o nosso Pai em espírito, calma, tranquilidade, Ele vai te responder. Com calma e tranquilidade, através do espírito dele, Ele vai te responder. Como devemos orar? Isso, meus irmãos. Você entra no seu quarto, tranca a sua porta e faz oração ao nosso Pai e pede em nome do nosso Messias, nosso Rei. Agora você nota os hipócritas nas igrejas, na internet, esses professores que dizem que sabem tudo mesmo, né? Sabe como arrancar seu dinheiro, te explorar. Porque quando a pessoa faz o curso, eu não sei se alguns faz pelo correio, ou vão em Israel, ou vão na Grécia aprender grego, ou faz pelo correio, ou faz numas escolas que tem cada um no seu país. Eu digo para vocês, irmãos, se devemos falar hebraico, uma língua satânica, que veio para confundir o que os profetas falavam, que os apóstolos falavam, eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Será que nós temos que voltar ao passado, ao esterco, meus irmãos? As escrituras que nós temos hoje aí, se você pegar as escrituras de 50 anos atrás, tem na internet, eu vou mandar o link para vocês, o vídeo para vocês fazer a cópia se vocês quiserem. Escrituras em português de 1600 que estão muito boas. Eu peguei as escrituras na Grécia e eu vi, estão muito boas, estão muito parecidas, então está idêntica. Essa que eu vou passar para vocês o link, vocês pegam ela, vê pela internet, sempre que você for consultar a escritura, vai nessa escritura de 1600 que ela está muito boa. É uma das primeiras escrituras traduzidas em português, está muito boa e é boa para vocês estudar. Agora, sobre os mercenários, meus irmãos, eu assisti um vídeo desse mercenário que fez um vídeo meu me insultando, chamando de louco. Eu digo para você, ô seu hipócrita, mais louco é essas pessoas que pegam dinheiro, trabalham o mês inteiro para te sustentar. Esses são loucos. Porque em vez de pegar o dinheiro, eles pegam o dinheiro na mão, em vez de passar na rua e ver uma pessoa, uma criança sem chinelo, sem uma roupa, com fome, uma viúva pedindo moedinha no farol, uma senhora de idade pedindo moedinhas no farol, era para eles pegar esse dinheiro e dar para essas pessoas. Comprar uma cesta básica. Quando você encontrasse uma senhora no farol pedindo uma moedinha, sua obrigação das pessoas que dá dinheiro para esse vagabundo era você ver essas pessoas na rua, chegar lá, uma senhora de certa idade que não tem mais condições de trabalhar, precisa de ajuda, era vocês ir lá e pegar essa senhora e falar assim, minha senhora, onde você mora? Eu quero todo mês te doar uma cesta básica, te ajudar. Isso é amor. Mas vocês que seguem esse cão guloso, esses pastores, filhos do diabo, e esses homens, esse aí que me insultou, que fez um vidinho aí, hipócrita, mercenário, vagabundo, aí, ao invés de você ajudar essas senhoras que estão no farol aí, ó, precisando de comida, estão passando necessidade, ir lá e falar assim, eu vou te dar pro resto da vida, enquanto a senhora viver, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te ajudar. Isso é amor ao próximo. Aí você pega esse dinheiro que era para dar para essas pessoas, porque esse é o mandamento, ajudar o próximo, você pega o dinheiro para dar para essas pessoas e compra DVD desse vagabundo, compra livro desse vagabundo, esse mercenário. Enquanto eles aprendem hebraico, eles aprendem a te manipular, te roubar, te explorar. O hebraico foi criado para isso. É uma língua satânica que te ensina o caminho do erro. Te ensina o caminho do erro. E eu vou dizer para vocês o que significa o hebraico.
Por que ele apareceu